pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos dar sequência às nossas atividades, tá? E o conteúdo dessa semana vai ser a finalização do período colonial brasileiro, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre a crise do sistema colonial nesse vídeo, que é um vídeo de sintetização, e nós vamos iniciar um trabalho acerca da história moderna, abordando aí o contexto da Revolução Inglesa, que é a primeira das revoluções burguesas e que está intrinsecamente relacionada com o contexto do absolutismo, do mercantilismo, do liberalismo, do iluminismo. Tá? Então nós vamos criar toda essa relação aí para entender como isso se processa. E é um conteúdo muito importante porque ele também está vinculado à crise do sistema colonial brasileiro. Por quê? Porque é justamente no bojo das revoluções burguesas, mais especificamente no contexto da Revolução Francesa, que a corte de Portugal deixa Portugal e vem para o Brasil, que vai levar à elevação do Brasil a reino em 1815 e a consequente proclamação da independência brasileira em 1822, tá bom? Então vamos entender um pouquinho melhor o contexto aqui dessa crise, como que ela se processa. Bem, vamos deixar bem claro, há dois pontos, um fator interno, tá, que está vinculado aos colonos, e um fator externo, que está vinculado aí justamente a isso que eu comentei, que é o impacto das revoluções burguesas na vinda da família real para o Brasil em 1808. Então vamos lá. Os fatores internos, quais são eles? Nós vamos perceber que nós temos duas estruturas em relação à crise do sistema. Uma são as revoltas chamadas nativistas, que ocorrem entre 1641 e 1720, ou seja, entre o século XVII e o século XVIII, como Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e a Revolta de Vila Rica. Tá? Então, são alguns exemplos aí dessas revoltas que ocorrem nesse período, né? E que elas não querem necessariamente unificar o país ou proclamar a independência ou terminar com o pacto colonial. Na realidade, o que elas querem são alguns ajustes em relação ao pacto colonial. E nesse sentido, isso se intensifica mais no final do século XVIII, né? Que vai promover inclusive os levantes separatistas. Então nós temos essas revoltas nativistas, que são um fator interno e que prevêem, que querem, que buscam uma adequação do pacto colonial aos colonos, às pessoas que vivem na colônia portuguesa. E aí existe uma outra esfera que são as revoltas separatistas, né, que querem se separar de Portugal. E aí os exemplos disso são a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, aí que vai levar ao esquartejamento do Tiradentes, né, segundo a imagem composta para colocá-lo como mito da proclamação da República. Né? Então, a gente vê que os mitos, como se constituiu o de Pedro Álvares Cabral, também vai se constituir no caso do Tiradentes 100 anos depois com a proclamação, tá bom? Então, revoltas nativistas que têm o objetivo de alterar o pacto colonial, mas não acabar com ele, não extinguir ele, e as revoltas separatistas, que têm o intuito de criar espaços independentes da metrópole, tá bom? Mas não a nível nacional, isso é importante, tá bom? Então, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Os outros fatores que influenciam na crise do sistema colonial brasileiro são a intensificação dos monopólios, quer dizer, um indivíduo tem espaço para comercializar e os colonos não, isso gera insatisfação, obviamente, né? E nós vamos perceber que o capitalismo não dá margem para isso, se criam mecanismos para que não haja o monopólio, mas que haja concorrência e que o mercado se autorregule. A severa fiscalização que se implementa e a alta tributação. Dois exemplos disso é justamente o que um dos pontos que desencadeia a Inconfidência Mineira, que é o imposto da derrama, né? Que é um imposto que pesava muito e como havia diminuído o fluxo na exploração de ouro, ao aumento do imposto não condiz. Então isso gera muita insatisfação. Tá? Então esses são fatores internos, né, dos colonos
que estão insatisfeitos com a estrutura da colônia e querem adequações às rebeliões nativistas, ou a insatisfação maior, que é o rompimento com a metrópole, que são as separatistas, tá bom? Então, em termos das mudanças de caráter externo, nós temos aí todo o processo, todo o movimento decorrente do liberalismo, né, que aí é uma política com caráter econômico, do iluminismo, que aí é uma perspectiva mais filosófica, do absolutismo e do mercantilismo. Então, esses elementos, todos eles vão dialogando e levando também à crise do sistema. Por exemplo, a Revolução Inglesa, que nós vamos tratar no próximo vídeo, ela é fruto do absolutismo e da crítica ao absolutismo. O liberalismo, ele é fruto do mercantilismo e da crítica ao mercantilismo. Então, ele pretende um outro modelo, né? E ambos surgem na Inglaterra. E a Inglaterra, nesse processo, vai se constituindo numa grande potência. E é essa potência, após a Revolução Industrial, que vai fazer frente aos interesses de Portugal, né? Por quê? Porque a Inglaterra quer o seu cadinho de terra aqui na América também. E Portugal tem um pedaço de terra bem significativo. Tanto é que, quando a família real vem para o Brasil, o pacto colonial ele é extinto. Por quê? Porque se abrem os portos às nações amigas. E isso inclui a Inglaterra, que tinha muito interesse nessa região. Então, a ascensão da Inglaterra como uma potência global, ela tem relação com essa crise do sistema, porque ela é a primeira a promover uma revolução burguesa, tá? Nós vamos tratar isso daqui a pouco, e também é ela que defende Portugal da França. Então, é a esquadra inglesa que escolta a corte portuguesa para o Brasil, que chega no Brasil em 1808. A esquadra inglesa escolta a corte portuguesa. Por que ela faz essa escolta? Porque o Napoleão, no contexto da Revolução Francesa, observem, outra revolução burguesa que leva à ascensão do Napoleão na França, o bloqueio continental engendrado pelo Napoleão leva à fuga da família real. Né? Por quê? Porque Napoleão fala para Portugal assim: ou vocês cortam as relações com a Inglaterra, ou eu invado Portugal. Bem simples o processo. Acontece que Portugal não estava disposto a isso, solicita auxílio da Inglaterra e a Inglaterra coloca suas condições. E nesses termos, a esquadra inglesa escolta a corte portuguesa para o Brasil. Chega em 1808. Isso traz uma mudança significativa para a colônia. Por quê? Porque a colônia tem que se adequar para receber um rei. E aí ela começa a fazer algumas mudanças, começam a surgir algumas coisas como universidades, bancos, inicia-se um processo de urbanização, bibliotecas. Então isso começa a mudar um pouco alguns aspectos do Brasil. Claro que isso a nível do litoral, né, e não do interior. Mas também é esse mesmo processo que vai levar depois a elevação do Brasil à condição de reino. Então, o reino de Portugal, Algarves e do Brasil, né, então se torna um reino, deixa de ser colônia em 1815. E aí depois em 1822, também no contexto de revoltas burguesas, que está ocorrendo a revolta do Porto, né, em Portugal, diante dessas revoltas burguesas que ocorrem em toda a Europa, e aí Portugal não foge à regra, o rei é convocado a voltar, e aí há todo um processo que leva à independência proclamada por Dom Pedro I. Tá bom, pessoal? Então, são esses fatores que constituem a crise do sistema colonial brasileiro. Então, vamos lá. Um fator que é externo, ou seja, ele tem relação global com a Inglaterra, em relações com a França, né? E fatores internos, que têm relação com os movimentos, as revoltas nativistas, que propunham mudança no pacto, e depois as revoltas separatistas, que propunham a independência de algumas regiões do Brasil. Eu espero que tenha ficado claro. Como eu disse, esse vídeo é um vídeo rápido, só para sintetizar, e aí eu espero que vocês acompanhem as outras sugestões ali. Tudo bem? Um abraço a todos.